Boa tarde! Deixa eu trazer a Luísa aqui ao vivo com a gente. Olá, Simone, seja bem-vinda. Começando aqui mais uma live. Pessoal que for chegando, por gentileza, sinaliza aí como é que tá áudio, imagem, se tá tudo ok. A Luísa já tá por aqui. Luísa, pode me mandar o convite que eu já te coloco agora ao vivo. Oi, Henrique. Luísa, tudo jóia, Luísa? Tudo bom? E você? Beleza, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu não tô te vendo. Eu não Eu sei. também não tô te vendo, eu só tô me vendo. Eu também não Mas o tô te Instagram tá vendo. assim essa semana. Depois que Ah, salva, o pessoal que tá assistindo, eles conseguem ver nós dois. é, E depois que salva, fica salvo para nós dois. então GB ótimo. Vamos lá. Crespo dando boa tarde aqui pra gente. Boa tarde. Boa É, tarde. GB, aproveitando, o pessoal que estiver ao vivo, nos confirma, por gentileza, vocês estão conseguindo ver a imagem de nós dois? Áudio, imagem, tá legal para vocês aí? Porque o Instagram deu isso essa semana nas lives que eu fiz também. Algumas não aparecia, outra aparecia um, não aparecia o Ei, outro, mas depois Rafa. na gravação ficou tudo ok. A Rafa tá falando aqui que consegue ver os dois. Gente que não Ah, se vê. beleza. Então vamos tocar o barco. Pessoal, qualquer oscilação, qualquer coisa, por gentileza, nos comunique que a gente vai ajustando daqui para ter uma transmissão bacana para todos. Luísa, seja muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui. A Luísa, Gratidão. para quem não consegue, não conhece, né, do meu perfil, ela é uma parceira, amiga que estará com a gente aqui no nossa imersão do feriado de Semana Santa. Vai fazer um trabalho maravilhoso lá com a constelação familiar. Né, Luísa, se apresenta para o pessoal. Isso, então. Boa tarde. Trabalho com constelação familiar, sou pedagoga de formação. E tem 15 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, através de projetos sociais, fui entrando nos grupos terapêuticos, através, né, desse trabalho nos CRAS, com instituições internacionais de projeto social que atuam aqui. E aí, a vida que vai dando voltas, né, Henrique? Sim. Eu brinco que eu sou a pedagoga que fugiu da escola, e aí entrei nesses trabalhos e a constelação chegou para mim como constelada, né? Eu num processo terapêutico e eu acho isso muito interessante porque a gente só consegue colocar no mundo aquilo que a gente experimentou, né? E aquilo que transformou a gente é o que a gente consegue colocar no mundo. Então, a constelação chega para mim no processo terapêutico e realmente virou assim a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu atuo, como eu me relaciono. Estou vendo que o Jarbas está aqui. E Jarbas, obrigada. Jarbas é meu parceiro, e eu estou falando porque a gente sempre fala isso, né? A gente tem uma postura de estar sempre através da sistêmica, pelo olhar sistêmico, se colocando e se questionando. Como que eu me coloco no mundo? Será que essa relação aqui minha tá boa mesmo? Mas também trabalho, né, junto com a sistêmica. Eu trabalho com com mandala terapêutica e com arte terapia. Foi uma coisa que fez parte do meu trabalho há muito tempo, desde muito nova, dos projetos, né, de voluntariado. Eu sempre trabalhei muito com arte e aí chega a arte para poder, a arte terapia para poder somar nesse trabalho. Então, faço os trabalhos de grupo, as imersões, atendimento individual, mesclando um tanto disso, né, de tudo que eu experimentei. É isso, Ah, que tudo uma bacana. geral. Ah, que bacana.
Bom, muito bom, né, você compartilhar um pouquinho da sua experiência. Para quem não me conhece, muito prazer também, eu sou Henrique Souza, eu sou professor e terapeuta em HQI, né? HQI é uma técnica, uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência, eliminando as causas dos desequilíbrios na matéria. Então, na nossa visão, nós entendemos que toda realidade em desequilíbrio, isso parte por um conjunto de informações que está armazenado na nossa consciência. E nós vamos utilizar a ferramenta, a metodologia, para fazer uma eliminação dessas informações que desencadearam essa realidade negativa. O formato do trabalho consiste em palestras, atendimentos individuais, curso, e em paralelo à HQI eu busco trazer material de contribuição, porque quando eu entrei para essa jornada também, né, como terapeuta, compartilhando um pouquinho da minha história, eu venho de uma área totalmente diferente, né? Eu venho da área da construção civil para terapia. Então, assim, é uma mudança drástica, né? E quando eu cheguei nessa área, eu vi o quanto é importante, né? E o quanto isso pode levar benefício para as pessoas. E a partir daí eu busquei caminhar no sentido de levar esse conhecimento para as pessoas. E nesse caminho, quando eu entrei para o ramo da terapia, eu vi que algumas pessoas tinham disputas, né? Ah, essa técnica é melhor que aquela, essa é melhor que a outra, né? A minha que resolve, a área holística é melhor que medicina, tem que cuidar do interno e tal. E eu fui vendo que tinha um conflito improdutivo, porque tudo contribui, né? Todas as ferramentas, todas as metodologias, todas as técnicas, todos os conhecimentos, tudo é válido, né? Então, esse trabalho, quanto mais recursos você tiver, mais ferramentas você vai ter para poder ter uma vida mais leve e tranquila. Então, com base nisso, eu busco sempre integrar a HQI com todas as outras metodologias, outras técnicas, né? Muitas outras eu integro também na minha vida, eu acho que é muito válido, incentivo a integração aos meus alunos e clientes também, levanto sempre essa bandeira. E, em paralelo, eu busco trazer também convidados especiais aqui, pessoas que eu confio no trabalho, né, e que têm uma sintonia muito bacana com o meu trabalho, e eu busco trazer essas pessoas aqui também para trazer contribuição a quem está nos assistindo, quem está na jornada, e também, em paralelo, eu busco trazer conteúdo sobre as sombras psicológicas, que é um assunto indispensável, não só as sombras psicológicas, né, mas eu busco trazer vários outros assuntos, quem já me segue aqui, acompanha meu trabalho há algum tempo, eu busco trazer vários outros assuntos para facilitar a prática diária. E como vocês, também estou aqui na regra do jogo, então eu entendo a dificuldade de cada um e eu busco, através da experiência, tanto da minha jornada individual, como dos alunos e clientes que eu tenho oportunidade em conduzir nesse período, a trazer material para facilitar a nossa jornada e a nossa caminhada. Eu sempre brinco que quando a gente nasce e vem aqui para essa Matrix, a gente não recebe um manual, né? O médico não dá um manual para a mãe e fala assim, ó, aqui é o manual de funcionamento do bebê, tá? Ele tem mecanismos internos, cuidado com o que você fala para ele até os 7 anos de idade, tem um mecanismo de razão, de emoção, né? Um outro manual de como funciona o meio no qual estamos inseridos. Então, a gente vai aprendendo por tentativa e erro, né? Então, eu busco trazer aqui como se fosse um nosso manual, né? Para a gente aprender como que funciona a natureza das nossas escolhas, o que está por trás da nossa realidade física, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada e podemos desfrutar de uma caminhada mais leve e tranquila para todos nós. Resumindo um pouquinho. É isso, né? E a gente, como ser integral, né? A gente não pode excluir nenhuma ferramenta, né, Henrique? É isso. Não temos Exatamente. manual. Se não temos manual, para cada um vai de um jeito, né? No diálogo das ferramentas, no diálogo das técnicas. Sim, exatamente. E o tema de hoje, né, o tema aqui, hierarquia familiar, que é um título que casa muito com o meu trabalho e com o seu também, né, Luísa? Tem muito a ver a questão da hierarquia familiar com o trabalho que você desenvolve com a constelação e também com o trabalho que eu desenvolvo tanto com a HQI, como também com os outros conhecimentos. Até brinquei nas lives que eu tive essa semana, falei sobre as sombras em alguma das lives, eu peguei e falei assim, amanhã eu tenho live com a Luísa e eu vou ter que falar de sombra familiar, porque tem a ver com o nosso assunto. Luísa, dá uma introdução para o pessoal sobre a hierarquia, a importância desse entendimento e da solução dessa bagagem que nós trazemos dos nossos ancestrais. O que a história do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, de um ancestral lá atrás tem a ver com a minha realidade física hoje, mesmo não conhecendo a história deles. Eu vou começar, assim, apesar da hierarquia, é uma né, a primeira lei sistêmica, mas eu vou começar falando sobre esse campo que a constelação familiar trabalha,
que vai falar justamente dessa ancestralidade, né? O que a gente traz sem saber. Eu gosto de brincar que quando a gente nasce com um DNA que vai dar forma para o corpo físico, e é como se a gente tivesse, entre aspas, um DNA informacional dentro desse da forma física, né? Isso que é uma brincadeira que eu faço, né? Mas que a gente, com a forma no corpo físico, a gente tem uma informação como que esse corpo vai atuar no mundo. E então essa informação a gente traz não só dos nossos pais, mas desde o início do início do início lá dos nossos antepassados. É como se a gente recebesse a informação de algo vivido, mesmo sem saber do fato que foi vivido. Então, famílias que têm histórias aí de famílias de imigrantes, né, que vieram de outros países, fugido de guerra, por exemplo, que isso aparece muito nos campos de constelação, famílias que vieram fugidos de pobreza, fugidos da guerra, e vêm para o Brasil, guardam essas informações, toda a descendência guarda a informação de retirada de casa. Então, são provavelmente pessoas que estão sempre em busca de novos lugares para morar, guardam a informação de que está fugindo de algo ou de que deixou algo para trás. Então, são essas informaçõezinhas. E, em geral, o que chama mais atenção? Porque nós, até na nossa própria vida, né? Na nossa linha biográfica, assim, nessa existência aqui, a gente traz muito mais facilidade para lembrar daquilo que foi das informações mais traumáticas do que das informações que deixam a gente muito confortável, muito feliz. Então, a família, por exemplo, deixa um país para viver aqui, deixa tudo, né? Deixa título, deixa dinheiro, deixa casa, deixa a própria família. Então, traz essa informação da perda de algo. E aí a Uhum. gente recebe essa informação. Muitas vezes, né, a gente acaba não prestando atenção nas informações positivas e a gente traz essas informações de trauma, né? Essas informações que são mais pesadas, de vivências difíceis. Então, muitas vezes a gente está repetindo histórias ou está se comportando no mundo de acordo com histórias da nossa família sem fazer ideia. Às vezes a gente não faz a mínima ideia do que ocorreu no nosso sistema familiar, mas a gente está agindo no mundo a partir dessas informações. Então, é como se a gente quisesse, essa é uma outra explicação que eu dou, é como se a gente quisesse olhar para trás e ou resolver as situações difíceis dos nossos antepassados ou repeti-las por amor. Porque quando a gente repete as histórias dos nossos antepassados, é como se a gente dissesse para eles: eu pertenço a esse sistema. E eu só existo porque eu vim de algum lugar que é desse sistema. Então é por amor ao sistema, mas por amor à nossa própria existência. A gente faz isso de forma inconsciente. Sim. Então, assim, como Perfeito. se, né? Pode, pode ir cortando, ainda mais que eu não estou te Não. vendo, Henrique, a gente não consegue a interação aqui do olhar, mas pode ir falando. Exato, querida, perfeito. Perdão, pode continuar. É justamente porque eu também não estou te vendo. Você deu uma pausa, achei que você te interrompeu, mas pode prosseguir. Pode seguir sua linha de raciocínio. Então, assim, sobre, né, essa explicação maior sobre como que a gente traz tudo aquilo, né, do nosso sistema familiar. E a importância, como lei sistêmica, a importância da gente olhar para a hierarquia familiar de uma forma ordenada, né? Da gente não tomar o lugar daqueles que vieram antes, ou a gente não se colocar num lugar diferente dentro da nossa família. Eu vou deixar você falar, Henrique, depois eu volto nesse assunto da lei sistêmica, que eu acho que são dois assuntos diferentes. Ótimo, perfeito. E você deu vários ganchos do que eu gostaria de explorar e que tem muita sintonia com o nosso trabalho também, porque é uma mudança de paradigma agora que nós fomos doutrinados a ver as coisas de uma forma individual, né? Não de uma forma holística e coletiva. Nós acreditamos que os problemas que vivenciamos hoje só vai ser coletivo se for por causa do outro, o outro que fez tal coisa, o outro que deixou fazer tal problema, e não é bem assim, né? Nós somos uma resultante. Quando nós nascemos, a nossa consciência é uma resultante de dois conteúdos informacionais, que é uma junção 50% de pai e 50% de mãe. Então, nós já vemos de fábrica com uma predisposição. Essa predisposição é esse conteúdo informacional que nós recebemos
de pai e mãe, que por sua vez carrega a sua bagagem ancestral. É uma passagem bíblica que traz isso, só que acaba que muitas pessoas acabam não entendendo esse movimento, é o que? Honrar pai e mãe. Só que o honrar pai e mãe não é honrar sendo obediente ou aceitando as imposições dele ou vivendo por eles. Não, o honrar pai e mãe é honrar a história, né? Então, quando nós temos bloqueios com pai e com mãe, é aonde que já começa os desequilíbrios na nossa realidade prática, porque nós somos uma resultante dos dois. Então, a força que vem alimentar a nossa experiência aqui já vem dessa bagagem. E quando a gente começa, é como se fosse um cano, né? Na verdade, dois, né? Um cano de pai e de mãe, que vai fluindo, né? A água ali, no caso aqui, a força que vai reger a nossa realidade física. Só que se nós temos bloqueios aqui, esse cano começa a ficar entupido, né? E aonde começa um probleminha aqui, outro ali, e até determinado momento da nossa infância, essa nossa predisposição é quem vai julgar os próximos eventos da nossa experiência. Se nós trazemos uma bagagem, por exemplo, de rejeição, de abandono, de carência, de mágoa, de culpa, de ódio, de ressentimento, a gente vai recebendo essa bagagem e vai expressando nossa realidade física. E a partir daí, nós vamos começar a interpretar os nossos eventos com base naquilo que nós carregamos como essa predisposição que nós trazemos. E aí vamos ter, então, já essa predisposição mais aquilo que a gente começou a interpretar. Eu sempre busco aquela analogia de um ditado popular que fala assim, quando se tem um martelo, todo problema é prego. Então, uma pessoa que traz nessa predisposição, por exemplo, muita carência, muita rejeição, ela vai interpretar os próximos eventos que ela vivenciar como rejeição. E ela vai armazenar mais rejeições na consciência dela. Então, se ela passa na rua, alguém dá bom dia, ela não escuta, ela vai começar a interpretar o silêncio daquela pessoa como uma rejeição. Oh, fulano me rejeitou. Então, agora, além da rejeição que ela trouxe como uma predisposição, ela tem também a sensação de ser rejeitada por aquela pessoa, que vai, né, virando aquela bola de neve a longo prazo. Né? E aí é onde que a pessoa vai colhendo desequilíbrios, vai vivenciando uma realidade inconsciente sem nem saber de onde veio, sem se questionar, sem entender de onde vêm esses problemas. E aí, quando ela começa, então, a fazer uma jornada de autoconhecimento, um processo terapêutico, e começa a olhar para dentro, é onde ela consegue, então, entender a sua própria história, a parte do problema dela que cabe à história da ancestralidade que ela traz, com essa predisposição, ela começa a aprender isso também. Né? E as pessoas falam assim, Henrique, mas como é que eu vou saber de um problema de um antepassado que eu nem conheci? Gente, na hora que é para você saber, a informação vem. Né? Para isso tem vários recursos. A terapia, por exemplo, no caso da HQI, que é a ferramenta que nós utilizamos, a gente vai limpando como se fosse camadas. Então não precisa de você saber algo lá de trás para poder já direto nesse ponto. Você pode trabalhar do seu problema hoje, de semana passada, de anteontem, um problema de infância, e à medida que você limpa tudo isso, que a informação já está aí, ela vem. Ou você pode integrar também a outras metodologias maravilhosas, como a constelação, por exemplo, que vai te direcionar e vai ser um atalho para te mostrar onde que começou esse desequilíbrio. E você vai ter consciência e vai ter recursos para poder trabalhar tudo isso. Né? Então, imagina agora, você antes estava inconsciente de um problema, agora você pode ter duas ferramentas maravilhosas que vão te auxiliar. Então, é onde que você vai ter mais recursos para poder resolver as suas questões pessoais. Muita gente fala assim, não, mas eu vou fazer a constelação e vou tomar contato com alguma coisa que vai me doer muito, né? Eu vou saber de um fato ocorrido lá atrás. E a gente é muito, né, retirar cada casquinha, o nosso ser é muito inteligente, né? Muito mais do que a gente imagina. Então, e essa é uma premissa até da mandala terapêutica, que é um diálogo com o inconsciente, mas a gente só dialoga aquilo que o inconsciente sabe, que a gente já dá conta de trazer para a consciência. Né? Então, essas informações, elas vão aparecendo, seja na constelação, seja na mandala, seja em qualquer outra ferramenta, ela só aparece quando já está disponível, quando a gente está preparado pelo nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, quando a gente está preparado para trabalhar com isso. E aí, quando a gente toma consciência, né, dessas informações, o HQI é maravilhoso, né, Henrique? Porque consegue atuar nessas informações que foram trazidas lá do inconsciente e atuar e eliminar mesmo, né? Todos os padrões, todos os comportamentos que a gente adota a partir de informação que nem é nossa, né? É só do nosso sistema
mas que nos constitui. Exatamente. E aí você tem um outro gancho, né, que aí eu adoro falar sobre isso também e explorar, que é muito comum isso, a pessoa fala assim, eu não quero tomar consciência desse problema, porque eu vou cessar essa dor. Aí que nós temos um leve engano, né? Nada de leve, né? Porque o fato de você não tomar consciência de um problema não quer dizer que ele está resolvido, né? Porque no universo não tem lixeira cósmica e dentro de nós também não tem lixeira, né? Então, esse problema ele está ali. O fato de jogar concreto em cima não quer dizer que ele está resolvido, muito pelo contrário. Ele vai alimentar, aí é o outro assunto que eu gosto bastante, uma sombra. Porque tudo aquilo que é concretado, essa repressão tende a aumentar. E essa repressão, ela vai ficar concretada até quando? Né? Porque no momento que o ego baixa a guarda, a parte racional e consciente baixa a guarda, é onde essa dor reprimida vem à tona. Então ela vai vir à tona num problema de saúde, num problema financeiro, num problema de relacionamento. Então, se uma repressão pessoal já causa um estrago e um problema tremendo, imagina uma repressão coletiva ou uma repressão hierárquica, né? Uma repressão familiar. Então, imagina aquilo que a avó não resolveu, ela jogou concreto em cima, isso não vai junto com ela. Né? Assim, parte vai, né? Porque a consciência, ela acompanha a pessoa até onde ela vai. Né? Agora, parte desse conflito mal resolvido, ele vai ser jogado para a geração futura. E aí é onde que vem, então, essa carga, onde a constelação traz essa sabedoria, esse conhecimento maravilhoso, e que outro ângulo que podemos perceber e estudar esse assunto também é o que é a sombra familiar. O que é uma sombra? Sombra é tudo aquilo que a nossa personalidade reprimiu. Então, seja uma personalidade reprimida, um sentimento, uma situação, um conceito, um desejo, tudo aquilo que é reprimido, não é manifesto, não é elaborado pela psique, isso vira uma sombra. Eu sempre trago nos meus encontros, né? O problema nasce aonde nasce um dilema. Uma situação, ou ela te informa ou ela te traumatiza. Esse evento que você vivenciou, se você elabora tudo aquilo, ele vai te informar. Você vai tirar um aprendizado e uma experiência daquilo. Se isso não vira uma informação de aprendizado, cai em um dilema, é onde você deixa arestas na sua consciência que vão ficar pendulando ali ao longo da sua experiência. E se você, ao longo da sua experiência individual, você não resolve tudo isso, isso vira uma sombra pessoal, que vai ser manifestada em problemas. Eu sempre falo que um problema é um pedido de socorro da sombra. Ela te alertando que tem uma questão mal resolvida aqui para ser observada e trabalhada. E a forma dela chamar a atenção é o quê? É num problema, né? Porque o diálogo, ela tenta falar o tempo inteiro. Sabe quando você vai fazer uma coisinha ali no seu dia a dia, e aí uma vozinha fala assim, vai dar certo, mas não vai dar errado, mas eu tenho que fazer. Bom, dentro desse corpo físico, se existisse só uma personalidade, estava fácil. Quem que está conversando ali dentro? São as personalidades chamando atenção. E a maioria das vezes, o que a pessoa fala? Não vai dar certo sim, eu tenho que ir, eu tenho que pegar e tenho que fazer. Está jogando concreto na outra parte que estava querendo falar alguma coisa. Isso vai aumentar a sombra, e aí como que ela vai chamar atenção? Na hora que essa parte que queria que desse certo cochila, a parte que avisou, que tem os seus motivos, por mais absurdo que seja, vai lá e vai puxar o tapete. Vai auto-sabotar, vai ter um problema. E a pessoa ainda não olha com isso, com o problema, vai jogando mais concreto, e a culpa é do outro, é do vizinho, é da política, é do pai, é da mãe, né? E vai empurrando esse problema para frente. Quando isso não é resolvido, é aonde que é projetado, então, para a geração futura. Então, aquela questão mal resolvida pelo pai, a mãe, o avô, a avó, isso vai virando uma sombra familiar, que vai ser depositado numa pessoa que vai ter uma predisposição e informações coerentes com aquilo. Muito conhecida popularmente como a ovelha negra da família. Pegamos uma família, por exemplo, que ela reprime o alcoolismo, por exemplo. Só que não é que ela tem que beber ou deixar de beber, é quando essa questão está mal resolvida. Né? Ou ela tem um desejo de beber e não pode beber, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão religiosa, por uma questão de um conceito, seja qual for, ela reprime esse desejo. Esse desejo ele vai aumentando, se ele não é resolvido esse dilema, aí nasce uma pessoa que vai ser o alcoólatra da família. Claro que para ela nascer com isso, ela vai ter que ter a parte que cabe a ela, que vai ressoar com tudo isso. Mas aí, então ela é depositada, essa carga nessa pessoa, e ela manifesta esse movimento. Então eu sempre falo, os nossos problemas é uma extrema oportunidade de crescimento. Né? E quando você tem um problema solucionado,
você resolve não só a sua questão familiar, a sua questão pessoal, mas pode estar resolvendo também toda uma bagagem dos seus ancestrais. Oi, Luísa. Tá por aí? Oi, travou? Oi? Pessoal que está ao vivo, está conseguindo me ouvir? Parece que travou aqui. Por gentileza, só me dá um ok aqui, como é que tá o áudio e imagem aqui. Ah, a Luísa caiu. Ah, gratidão, Rafa. Pois é, porque eu não estou conseguindo ver ela aqui. Quem chegou por agora, o Instagram, essa semana aconteceu isso aqui e está acabando travando. Agora só tá eu aqui. Ah, beleza. Bom, então eu vou dar sequência aqui enquanto a Luísa vai chegando aqui. O pessoal que está ao vivo também tiver alguma dúvida também, pode me perguntar aqui, fazer alguma pergunta, enquanto a Luísa vai chegando. A Luísa falou que está chovendo bastante lá e caiu a conexão. É porque eu não vi que caiu, Luísa, porque como eu não estou vendo ela. Ah, beleza. A Rafa falou que meu áudio e a imagem tá ótimo. Beleza. Luísa, se tiver ok aí, pode me mandar aqui a solicitação que eu te coloco ao vivo aqui também. A Rafa avisou aqui que caiu no final da minha fala. Ah, beleza. Então, provavelmente ela deve ter acompanhado. Enquanto ela vai entrando, gostaria de trazer para vocês aqui um exemplo de tudo isso que eu falei aqui na prática, né? Quem aqui já assistiu aquele filme, um filme da Disney, Viva a Vida é uma Festa? É um filme bem interessante que ele traz como uma analogia tudo isso que eu trouxe como um exemplo aqui. Acredito que vocês também, com as falas aqui, podem fazer algum link, quem quiser também compartilhar aqui um pouquinho da experiência. A Luísa voltou, deixa eu colocar ela aqui. Colocar a Luísa aqui ao vivo de novo. Voltei. Voltou, beleza. Caiu uma Agora sim, pancada de chuva aqui e eu sumi. Eu não sabia se era você ou se era eu que tinha sumido. Eu não sabia, porque como eu não estou te vendo, só estou vendo aqui a interação com o pessoal no chat aqui. Pessoal, se eu ou a Luísa cair, aí por gentileza vocês dão uma mensagem aqui a gente. Mas eu te escutei. Acho que até mais para o final. Sim, pode completar, Luísa, se quiser fazer uma colocação. Não, eu queria só dizer assim que eu tenho falado isso muito, eu falo isso muito com as pessoas, né, nos meus atendimentos, sobre essa coisa da informação, né? Se uma vivência, uma experiência do sistema familiar, né, da hierarquia familiar, não é tomada como informação positiva, como ponto aprendizado, né, que foi aprendido, aí vira essa sombra que você estava falando, né? Então, assim, não é mudar a história da nossa família, nem a nossa história. É mudar sobre qual ponto de vista que eu olho para essa história. Porque pode ser uma família com vivências muito difíceis, experiências até muito sofridas, mas que tem alguma coisa ali, uma força para a gente tomar e fazer com essa força, como se eu tivesse aprendido mesmo. Por exemplo, eu não preciso passar por uma falência para eu poder aprender a me relacionar com o dinheiro. Se o meu avô, se o meu bisavô já passou por essa falência, é algo aprendido que está no meu sistema familiar. Então, tem uma informação ali de alguém que já passou, a forma como eu pego essa informação e trago para a minha vida, sabe? E isso faz toda a diferença. Eu acho que é mudar a forma como a gente olha para a nossa própria história. Ou na nossa própria linha biográfica, ou na nossa sistema familiar. Exatamente, a gente não precisa honrar os nossos ancestrais pelo problema, que isso é muito comum. Muitas das vezes nós buscamos honrar nosso familiar com um problema. Se a pessoa vem de uma família onde tem problemas de relacionamento, a pessoa não fica confortável e ter uma prosperidade no relacionamento dela. Né? Se a pessoa tem um problema, uma prosperidade financeira, ela não fica confortável se os ancestrais dela teve uma questão mal resolvida com as finanças, com a matéria, com a prosperidade, e ela busca se igualar pelo problema. Então, isso não é honrar os ancestrais, pelo contrário, isso é alimentar o problema.
Porque o universo ele é abundante. Se nós vivenciamos qualquer desequilíbrio na prática, na matéria, é porque tem um dilema mal resolvido ali. Então, o fato de você permanecer num problema do seu ancestral, você não está honrando ele, muito pelo contrário, você está alimentando o problema, né? Porque a fonte criadora, ela é infinita, né? Então, os desequilíbrios vêm quando a gente começa a defasar e agregar conflitos e dilemas dentro dessa base que nós somos inseridos, né? Dessa fonte de onde nós viemos. Então, por isso que é um ponto muito importante, né? É uma quebra de paradigma também, né? As pessoas buscarem igualar pelo problema, né? Eu não posso emagrecer se minha família era obesa, eu não posso ter prosperidade se minha família cresceu na miséria, ou teve problemas financeiros, ou se fulano faliu, né? Eu não posso ter um problema, uma prosperidade no meu relacionamento amoroso se minha mãe, meu avô, minha avó, todos eles tiveram problemas no relacionamento. Então, tudo isso passa por esses dilemas mal resolvidos, tanto pela própria pessoa, quanto da hereditariedade que ela trouxe, como também do que ela vai armazenando na sua experiência. Porque aí um outro ponto também importante é a gente não responsabilizar somente os nossos ancestrais pelos problemas de hoje, porque ele vem, pelo menos no ponto de vista do nosso trabalho, como uma predisposição, né? Então, as suas escolhas que você vai fazendo ao longo da sua experiência individual também vão contribuir. Porque senão a pessoa fala, não, então isso aqui é um problema do meu avô, da minha avó, né? Então, que meu primo que resolva para lá, que cure essa questão da hierarquia, que eu vou colher um fruto daqui, né? Não, né? Então, cada um, cabe à própria pessoa a responsabilidade até onde ela tem de resolver esse conflito pessoal dela também, né, Luísa? É isso. A gente fala, né, na sistêmica que para a gente se curar até das informações do sistema, para a gente se curar, quando a gente cura a história também da nossa família, né? Muitas vezes a gente precisa, é uma coisa que a gente faz num campo de constelação, às vezes concretamente a gente faz isso. Muitas vezes a pessoa precisa pegar ou a mochilinha da traição, sabe? Ou a caixinha assim, esse papel do traidor. Eu vou trair essa família obesa, cuidando do meu corpo e estando bem com o meu corpo. Ou eu vou trair essa família que tem uma relação difícil entre os relacionamentos afetivos, casamento, namoro e tal, e, e vou ter um relacionamento saudável, vou ser feliz aqui nesse casamento. Então, muitas vezes o que a gente chama, e é difícil a gente pegar esse papel do traidor, né? Porque é como se a gente estivesse negando aquilo que a gente é, de onde a gente veio. Isso inconscientemente é uma luta. Mas às vezes é só aí que a gente se cura. E aí, quando a gente se cura, a gente libera todo mundo, né? Todos os outros, para serem também, para fazer o próprio caminho. E Uhum. sobre isso, assim, quando a gente fala, não tem nenhum processo terapêutico, né, Henrique? Seja o HQI, a constelação, qualquer psicoterapia, que não seja através da responsabilidade. Então, assim, a pessoa ela não pode só jogar no outro. Meus traumas por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa, sei lá, de todas as outras vivências. Mas o que que eu faço com essa vivência que eu tive lá na primeira infância, agora, como adulta, como que eu me acolho a minha criança e vou viver de forma um pouco diferente, vou olhar para o mundo de uma forma diferente. Que o Exatamente. processo de autoconhecimento é para adulto, né? É para quem se responsabiliza. Exatamente, porque senão o processo terapêutico vira uma muleta, né? Ah, o meu problema, então, o terapeuta tem que resolver, né? É meu primo que tem que curar a sombra familiar com a minha avó, né? Minha mãe que tem que resolver tal coisa, né? É o fulano, é o ciclano. Então, essa autorresponsabilidade, que é diferente de culpa, né? Culpa e responsabilidade são duas coisas totalmente diferentes. Quando a pessoa se culpa pelo problema, ela está carregando um peso nas costas e isso, né, vai gerar um desequilíbrio para ela também. Responsabilidade é diferente. Quando ela se sente responsável, entende a sua importância, porque a nossa vida é uma sucessão de momentos que nós vamos vivenciar em sequência das nossas escolhas. Só que com base em que nós estamos escolhendo? Então, as nossas escolhas vão passar por mecanismos internos de razão e de emoção. E essa razão e essa emoção são informações que nós armazenamos tanto da nossa experiência individual, como também com essa predisposição que nós trazemos desse período dessa primeira infância e essa questão hierárquica que nós abordamos aqui.
a somatória de tudo isso vai influenciar nas nossas escolhas. Então, toda essa bagagem vem como uma influência, mas a escolha final é da própria pessoa. Né? Então, se a pessoa está inconsciente das escolhas dela, ela vai ter resultados automatizados. Quem vai escolher é uma sombra reprimida dela, uma criança interior dela que está ferida, é a sombra familiar, é o trauma do avô, da avó, as circunstâncias que a vida dela foi empurrando e ela cai na mão do acaso e do destino. Né? E ela vai falar que ela não tem sorte, que é isso, que é aquilo. Quando ela chama essa autorresponsabilidade, né, e alinha tudo isso com escolhas conscientes, mesmo que para ela fazer essas escolhas conscientes ela vai ter que passar por um processo terapêutico, uma autorreflexão, uma meditação, né, um autoconhecimento, é aonde ela consegue, então, tirar resultados práticos e fazer escolhas diferentes para colher resultados diferentes na vida dela. Oi, Luísa, tá por aí ainda? Achei que tinha caído. Não, eu tô lendo aqui que a Rafa escreveu aqui no chat que acha que terapeuta é tipo uma luminária, que joga luz no que não conseguimos ver sozinhos, ou que conseguimos ver apenas pela dor, e ajuda a gente a enxergar outras perspectivas da mesma situação. Perspectivas mais leves, amorosas e mais saudáveis. Exatamente. Exatamente. O papel do terapeuta que é um condutor, né? Te ajudar, pelo menos na minha área, né, do meu trabalho, é o quê? É fazer limpeza, conduzir a pessoa num processo de limpeza, onde ela vai limpar as camadas dolorosas que estão influenciando na escolha do livre-arbítrio dela. Porque eu sempre brinco, a pessoa pergunta assim, mas livre-arbítrio existe? Eu sempre brinco, falo assim, existir, ele até existe. Se a pessoa está fazendo uso dele, é outra coisa. Porque o livre-arbítrio é o quê? É a sua capacidade de fazer escolhas. Só que se a sua escolha está embasada daqui até aqui, o seu livre-arbítrio vai daqui até aqui. Né? De 5 centímetros, de 10 centímetros. Então, à medida que você vai rompendo, por isso que os grandes alquimistas sempre trazem a analogia da pedra filosofal. Né? Que é você vai lapidando esse chumbo denso até que o ouro que está ali dentro reluza, né? Que vire uma pedra filosofal. O que é isso? É você lapidar as suas camadas para que a sua essência floresça. E isso é o que? Um processo de lapidação. Né? E tem muito a ver com o trabalho com HQI. A gente vai lapidando essas camadas dolorosas. E quanto mais recursos a gente tiver para poder facilitar esse processo de lapidação, é maravilhoso. Né? Que aí você consegue trilhar por um caminho mais leve. Isso. Essa lapidação, e hoje a gente escuta muito isso, né? Acho que todas as terapias ficaram mais acessíveis, inclusive a informação sobre os processos terapêuticos, a busca pelo desenvolvimento pessoal. Então, muita gente chega no consultório, eu não sei meu propósito de vida, eu não sei o que eu quero da vida, para que eu vim aqui. E não é um passe de mágica, né, Henrique? É um processo. Porque é um processo até para olhar, olha, talvez as primeiras escolhas que a gente fez alinhado lá no meu pai, a gente fez as escolhas pelo amor da minha mãe, ou a gente fez algumas escolhas na vida porque a família inteira escolheu desse jeito. Então, a gente estar disponível para olhar para cada escolha que a gente fez, para cada relação que a gente construiu, para entender se é livre-arbítrio ou não. Se, né, que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo escolhas, mas essas escolhas estão associadas a algo que não vem da gente. Quando a gente fala e a pessoa vai achar que é a escolha dela, porque quem está escolhendo é uma parte dela. E que conhece ela melhor do que ninguém. Sim. Vai contar historinhas que vai convencê-la. Sim. Eu gosto muito de usar essa imagem da história. Eu falo que a gente conta histórias para a nossa criança o tempo todo, né? Na verdade, é o seguinte, a nossa criança, muitas vezes machucada, conta história para o nosso adulto o tempo todo. E aí a gente faz escolhas a partir das histórias que essa criança conta. Então, assim, por exemplo, uma criança que passou lá por um processo que a mãe teve que ficar internada, vamos supor, né? Em geral, essa criança vai ter ali um fluxo de amor interrompido e vai entender que aquela que ama ela abandonou, então ela vai ter assim, não é via de regra, mas em geral isso aparece de alguma forma, né? Vai ser uma pessoa que vai olhar para o mundo como uma pessoa abandonada.
E aí essa criança está toda hora contando essa história para o adulto, né? Você é abandonada, você foi abandonada lá atrás, a mamãe foi embora, deixou você e tal. E aí eu gosto de brincar às vezes no consultório e dizer, olha, tá na hora do adulto colocar, de você adulto, colocar a sua criança no colo e contar a história do jeito que ela é. Ou contar a história como você gostaria que fosse. Então é isso, assim, quem está mandando nas escolhas que a gente faz, né? Qual versão da gente? É uma versão mais curada ou é uma versão mais adoecida? Uhum. Exatamente. Existe um diálogo interno, né, entre esses dois mecanismos, de razão e de emoção. E muitas das vezes a parte racional, onde habitam os nossos pensamentos, a nossa hereditariedade, as nossas crenças, os nossos pensamentos, principalmente as crenças, o que são as crenças? São as verdades que nós acreditamos, independente se ela é uma verdade absoluta ou não. E essa crença vai ser como se fosse um programinha que existe hoje numa máquina. Como nós somos uma máquina biológica, essa crença vai ditar as nossas escolhas também, e alimentada pela energia da emoção e do sentimento. Então, muitas das vezes, essas crenças, mas minha mãe me abandonou, fulano me abandonou, né? Isso vem de uma crença de uma terceira pessoa que é implantada, uma autossugestão na pessoa, ou quando ela mesma conta uma historinha para justificar um desequilíbrio emocional. Porque o que acontece? Quando a criança, é onde que eu falei no início da live, nasce um problema aonde nasce um dilema. Por que a maioria dos problemas, quando a pessoa vem fazer um processo terapêutico, está lá na criança interior ferida? Por que é uma criança interior e não um adulto ferido? Né? Tem como ferir o adulto? Tem também. Tem problemas que nascem semana passada, semana retrasada. Só que, como eu disse, o problema vai nascer aonde nasce um dilema. Só que esse dilema, ele vai nascer quando a própria pessoa começa a buscar justificativas internas para justificar o fato ocorrido. Uma criança tem menos dados para avaliar do que um adulto. Então, um adulto, quando ele não encontra solução para um problema, o dilema dele nasce ali. Né? Agora, uma criança, ela tem poucos recursos internos para poder justificar o evento. Então, uma criança que os pais separou aos 8, 9 anos de idade, quando ela não tem entendimento como que funciona um relacionamento, ela não tem experiência com um relacionamento, então, o que vai acontecer? Ela vai buscar justificativas internas. E ela vai olhar e falar assim, meu pai falava que não aguentava minha bagunça dentro de casa. Tudo ele reclama de mim, tudo ele resmunga. Minha mãe acha ruim que eu não como tudo. Então, eu sou culpada pelo término do relacionamento dos meus pais. Então, essa vai ser a historinha que ela vai contar. E, ao mesmo tempo que ela conta essa história, uma parte dela fala assim, poxa, mas eu sou uma criança, o que eu tenho a ver com isso? Já nasceu um dilema. E aí, enquanto ela ficar pendulando nisso, vai empurrando problemas para frente. Isso é muito comum, né? Assim, os adultos que não sabem se tomam certa decisão, se vai desagradar pai e mãe, e às vezes é consciente, inclusive, isso, né? Já tem consciência disso, não sabe, eu vou desagradar fulano se eu tomar essa, mas eu queria, e aí vem o dilema que vai virar uma questão, né? Uma questão de para se colocar no mundo. Exatamente. Eu sempre acabo trazendo o exemplo do dilema aqui do relacionamento dos pais, porque é um dos mais comuns. Mas isso se aplica a tudo. A uma nota mal sucedida na prova, a um projeto que queria fazer, a um acidente do irmão, ou estava sendo responsável em cuidar do irmão mais novo, o irmão caiu e machucou, ali pode nascer um dilema também. Ou seja, são várias, né, inúmeras historinhas que vão acontecendo. A Rafa até brincou aqui, são os problemas de estimação. Exatamente. A pessoa acaba alimentando um problema de estimação. É como se fosse de estimação mesmo, porque ele está ali 24 horas por dia e está se alimentando o quê? Daquele sentimento sofrido. Porque o nosso corpo físico alimenta de quê? De um cheeseburger, de um suco, de um pão, mas a nossa psique, ela vai alimentar de quê? Desses sentimentos. É ele quem vai alimentar e pôr energia em tudo isso. Por isso, e boa parte está por trás disso. E, em geral, esses sentimentos, esses dilemas, né? Eles não são muitos, não. Muitos, no que eu digo, assim, eles não são muito diferentes. A gente tem, sei lá, dois, três dilemas que foram lá no início, e aí eles vão se espelhando na nossa vida. Então, esses problemas que a gente adquire, esses dilemas que acontecem na nossa vida adulta, vamos supor, assim, um caso de... Eu gosto de trazer exemplo para poder colocar em imagem, né? Uhum. Por exemplo, o caso de traição. Provavelmente está muito ligado a um dilema nascido lá atrás. Então, assim, não é algo novo na sua história.
a traição num relacionamento é nova, talvez seja a primeira traição. Ela vem com o problema vem com uma roupagem diferente, mas o que está por trás desse problema, em geral, tem 2 ou 3 cenários só. Sabe, a gente Uhum, trabalhar o sentimento de abandono, ou o sentimento de menos-valia, ou de não merecimento, são coisas que estão muito lá atrás de vários eventos que acontecem durante a nossa vida. Por uhum. isso que eu falo que muitas vezes a gente entra no processo terapêutico por causa de uma questão, mas a gente colhe resultados em outras questões, porque o cenário por trás dessa questão, às vezes, é o mesmo para muitos acontecimentos na nossa vida. Sim, as pessoas falam assim, nossa, quando o terapeuta ele é muito assertivo na localização de um problema, a pessoa assim, nossa, como que você adivinhou isso? Isso é misticismo, isso é místico. Não, isso não é misticismo. É porque existe um padrão no universo que vai servir como base de todas as outras derivações. Então, que são os famosos mitos arquetípicos. Então, existe um mito que vai ser como se fosse a programação básica de cada enredo. Um exemplo que eu costumo utilizar nas lives, por exemplo, você pega uma estrutura arquetípica de um filme. Se você pegar um filme de terror, você vai ver que todos têm algumas coisas em comum. Então, um grupo de jovens vai para o mato e lá está tendo alguma coisa nesse mato, aí vai ter o casalzinho romântico, vai ter um que é o nervosinho, que quer brigar com todo mundo, tem o curioso, tem o casal sexual, tem o outro que arruma conflito, e mais uns 3 ou 4 ali para poder só, como se diz no interior, encher linguiça. Vamos morrer Então, o que primeiro. acontece? Vai ter um grupo, eles vão para ali, aí aparece alguém com uma faca, uma serra, ou alguma coisa que vai matar todo mundo, e aí no final sobra o casalzinho, né, principal que vai, né, derrotar o inimigo e no final alguma cena para poder dar continuação. Nessa mesma base, a gente tem vários filmes, Halloween, Jason, Fred Krueger, Pânico, são vários filmes dentro de uma mesma estrutura. Vai ter um detalhe ou outro, um é no Japão, outro é na Ásia, um é na floresta, o outro é numa fábrica. Ou seja, existe uma estrutura que é como se fosse uma base arquetípica para aquilo. E assim é com os nossos problemas. Então, por isso que muitas das vezes eu acabo trazendo alguns exemplos parecidos, porque a base é a mesma, vai mudar um detalhe ou outro. Um foi abandonado pelo pai, o outro pela mãe, o outro pela tia, o outro pelo avô, mas é mais ou menos o mesmo enredo, a mesma história. E quando você entende esse mito, que é um outro assunto também de autoconhecimento maravilhoso, que é a mitologia, sobre os Sim. arquétipos. E quando você entende essa estrutura arquetípica, essa mitologia, você sabe qual você está inserido, que tipo de arquétipo que você está vivendo, que tipo de mito você está vivendo, que sombra que isso deixou, aonde que isso entra na sua vida, e você consegue até saber o próximo passo. Porque a nossa realidade é muito previsível. Né? O nosso universo ele é probabilístico. Não existe uma verdade absoluta amanhã, mas existe uma probabilidade maior. Então, quando você sabe que se você fez escolhas daqui até aqui, a probabilidade disso acontecer é maior. Então, a pessoa fala assim, como é que você sabe que vai dar problema isso? Né? Não é de sugestionar, mas tem o papel do terapeuta mesmo, eu não sugestiono ninguém. Tem gente que fica bravo, né, Henrique? Eu não sei se eu faço isso, se eu volto, se eu termino. Eu não falo para ninguém, até porque a experiência vai ser minha, a escolha vai ser minha. Eu não tenho que escolher para a pessoa. Quem disse que a minha escolha está certa? Agora, a gente consegue ver que se ela seguir aquele caminho, a probabilidade de dar um problema é maior. Se ela tem um histórico de abandono, de rejeição, várias escolhas na vida dela foram embasadas pelas mesmas bases e vivenciou os mesmos resultados. A probabilidade dela ser rejeitada de novo é enorme. Né? Então, é um assunto também interessante É, para quem está e é nesse caminho de interessantíssimo. autoconhecimento. E assim, eu vou fazer uma volta lá no início da nossa conversa. Por isso que é tão importante a gente entender qual que é o recurso interno, entender o que eu fiz com as informações do meu sistema familiar. Né? Se eu olhei para essas informações pelo lado das vivências difíceis, pelo lado do sofrimento, eu vou continuar fazendo escolhas, né? Eu vou entrar em relacionamentos para continuar sendo abandonada e tal. Mas se eu criei recurso interno com essas informações e elas viraram um aprendizado, eu dou o pulo do gato, né? Eu saio dos Uhum. relacionamentos de abandono e vou para um lugar que é um degrau acima, que são relacionamentos saudáveis. Não, eu aprendi com tudo isso. Agora eu posso viver com mais plenitude. Exatamente. Né? E com base nisso que a gente está aqui, né, Luísa? Trazendo então conhecimento, conteúdo para as pessoas. Né? Eu gosto sempre de pedir às pessoas, quem estiver gostando desse assunto, deixa um joia, compartilha com
com os amigos, nos grupos, no familiar, né? Porque quanto mais pessoas alcançar essa mensagem, né, é importante para a gente ter um mundo melhor, porque nós vivemos em um mundo coletivo que faz parte da experiência de cada um. Se a maioria está em sofrimento, então a probabilidade de vivenciarmos uma realidade coletiva em sofrimento é maior. Então, a forma de fazer um mundo melhor é fazer essa jornada de autocura, de autoconhecimento, buscar romper dentro de cada um as suas dores, o seu sofrimento, e à medida que alcançamos isso em uma grande escala, é onde nós vamos ter um mundo melhor e vivenciar uma realidade coletiva melhor também. E nós temos em tempos que isso já não é mais um luxo, né? Terapia já não é mais um luxo, já não é mais um mimo, né? Hoje já se torna uma necessidade básica e fundamental do ser humano. Saúde Né? Então, pública, inclusive, né, Henrique? sim. Se a gente espera um mundo que vibra, né? Que vibra num patamar mais alto, é como se a gente fosse uma grande teia, né? De aranha. Então, cada conexão dessa teia, se tiver mais gente puxando essas conexões para cima, a teia sobe, né? Todo mundo vai junto. E Uhum. se tem gente puxando para baixo, né? Nos processos mais adoecidos, a tendência é que a gente vá em coletivo para baixo. Porque também eu acho que esse caminho nosso aqui de desenvolvimento da humanidade, não adianta eu estar fazendo a minha parte isolada lá no monte, né? Eu tenho que fazer a minha parte, mas eu tenho que multiplicar essa parte, transbordar isso na vida das pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Se você, e é muito comum as pessoas falarem assim, eu desejo provocar uma mudança no mundo, no universo, eu quero fazer o bem para o outro. Antes de colocar capa de super-herói, o melhor ato heróico que você pode fazer é o quê? Curando em você as suas dores. Que isso, com certeza, vai refletir no próximo. Se você cura a mágoa do seu pai, da sua mãe, com certeza você vai tratar seu filho melhor. Ele vai crescer um filho sentindo amado, né? E ele não vai sentir rejeição, abandono, que lá na frente isso pode desencadear e gerar uma consequência no filho dele, no seu neto, no vizinho, no coleguinha da escola, né? Aquela raiva, aquela mágoa que carregou do avô, do pai, aí hoje projeta numa ausência com o filho que cresce abandonado, com raiva do pai e da mãe, vai lá e chuta o coleguinha na escola, né? Percebe como que uma carência sua, do seu pai e da sua mãe, pode provocar uma diferença no coleguinha da escola do seu filho, que não vai tomar um chute por ele amanhã ou semana que vem, né? Não estou falando que todo esse sentimento vai gerar essa consequência, só para ilustrar, para a gente ver até onde vai um sentimento e aonde ele pode influenciar e gerar uma consequência lá na frente, né? Só para ilustrar, para as pessoas entenderem a importância de cuidar de si. Você não está fazendo um bem só para você, isso não é egoísmo. Tá? Isso é um bem para o planeta, para o universo, pelo meio no qual estamos inseridos. Né? Então, isso é muito importante, essa conscientização. Então, fica o convite para vocês aqui, né? Quem quiser, quem é meu seguidor, seguir o perfil da Luísa também, acompanhe o trabalho dela, faz muita live também, muito material bacana. Né? Fica o convite para as pessoas. Meu canal do YouTube, pessoal, tem um vasto material, tem muitos assuntos. Acessem lá na bio do meu Instagram, tem um link onde vocês conseguem acessar o meu canal do YouTube, falar comigo no privado, meu WhatsApp pessoal. Então, ali vocês conseguem acessar todas as informações, atendimento individual. E fica também o convite, né, Luísa? Para o feriado da Semana Santa, a gente vai estar com depois vou passar a bola para você também, Luísa, falar um pouquinho como é que as pessoas conseguem te acessar, o seu produto, o seu serviço. Então, no feriado da Semana Santa, a gente vai ter um encontro presencial, uma imersão no feriado da Semana Santa. Vão ser 3 dias com profissionais maravilhosos, pessoas que a gente tem uma sintonia muito grande, cada um na sua linha de trabalho, buscando trazer a sua contribuição aqui para as pessoas. Então, vai ser um evento transformador, onde você vai ter oportunidade de passar por várias vivências terapêuticas, palestras, dinâmicas, onde vocês, então, vão buscar esse resgate dessa conexão interior. Né? Quem tiver essa oportunidade de participar, a gente está deixando todos os dias o link de acesso ao grupo, onde vocês conseguem entrar e fazer interação com a gente, tirar dúvidas, a gente vai ter uma interação melhor, tem o site com todas as informações, nossos colegas que vão estar participando desse evento também estão todos com uma sequência de lives muito bacana, né? Acompanha lá o perfil de cada um, então vai ter muita coisa bacana, né, Luísa? Isso. Tem um perfil, né? Conexão Interior 2024. Então tem lá as informações. Também pode chamar a gente no direct, pode chamar a gente aqui, até por mensagem, né? Na publicação aqui no feed, que a gente dá as orientações aí para a imersão.
E entrar em contato com a gente também. No meu perfil tem o telefone, tem o WhatsApp, pode chamar lá que a gente conversa. E tem também o grupo exclusivo do WhatsApp para a gente ter uma interação melhor. E a gente está aguardando alguns dias para alimentar de participantes nesse grupo, que depois a gente vai fazer também em plataforma fechada um encontro para poder interagir melhor ainda com vocês, tirar dúvidas, tá? Quem que vem de fora, o evento vai ser na região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Alguns minutos, de 30, 40 minutos, depende da região, que Belo Horizonte é grande, né? Então, dependendo da região ali, fica ali de 30 a 50 minutos aproximadamente do local do evento. Então, é um fácil acesso, fica na região de Betim. É um lugar maravilhoso, acolhedor, um lugar muito bacana. Nós estamos deixando orientações de hotel na região, né, pousadas. Então, a gente está dando toda uma estrutura muito bacana para vocês terem uma experiência incrível nesses dias que estivermos juntos. Isso. E, Bom, Henrique, eu vou te Luísa, como é que o pessoal faz para te alcançar, para poder alcançar seu material, seu conteúdo, quem quiser fazer um processo individual com você também? Então, pelo Instagram, pode me chamar, né? Pelo meu perfil aqui. Lá tem também o meu WhatsApp. Então, tem os meus trabalhos em grupo. A gente está até com um trabalho daqui, né? Na semana que vem. Tem os trabalhos em grupo, atendimento individual. Então, pode me chamar ou pelo número do WhatsApp ou pelo direct aqui do Instagram. Beleza. E eu vou subir também a gravação também para as outras mídias sociais. A que for possível, a gente vai deixando também os links aqui na descrição também para vocês. Beleza? Luísa, gratidão pelo carinho, pela participação, pela contribuição. Vamos depois marcar os bate-papo aqui. Pessoal que está assistindo, deixe nos comentários quais assuntos vocês gostariam de saber que eu e a Luísa abordasse aqui sobre a constelação, HQI, sombras, ou outro assunto que vocês tiverem interesse, que tem sintonia com o nosso trabalho. Deixa para a gente aqui, que vai ser um prazer a gente estar tendo um novo bate-papo aqui também. Sim, eu gosto sempre de agradecer quem esteve aqui com a gente, quem vai chegar, né? Porque vai ficar gravado, então quem vai chegar também pode interagir, pode mandar os comentários que a gente vai continuar recebendo e respondendo. Beleza, show de bola. Gratidão, Gratidão. Henrique. Beijo carinhoso Gratidão. para todos. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.